Saímos de Brasília e vamos direto a Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que é palco da AgriShow. É considerada a maior feira do agronegócio na América Latina. Autoridades e especialistas discutem os avanços e desafios do setor. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, marcou presença ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Flávio falou sobre o agronegócio brasileiro e fez elogios ao governador. O Vinícius Murad acompanhou tudo de perto e traz os detalhes e bastidores do AgriShow. Vinícius, seja bem-vindo aqui ao Bastidores CNN. Pelo que eu li, o que disse o Flávio Bolsonaro é que um dia Tarcísio de Freitas, e é o sonho dele, seja presidente da República, é isso? Exatamente, Uribe. Boa tarde a você e a todos. Uma troca de afagos, de elogios, de apoios eleitorais bastante próxima entre Flávio Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Até agora os dois estão caminhando aqui pela feira. Nós, claro, todos da imprensa estamos acompanhando essa caminhada, mas eu queria destacar algumas declarações, tanto de Flávio quanto de Tarcísio, em um evento aqui dentro, agora há pouco, na abertura do pavilhão do governo estadual de São Paulo, dentro da AgriShow. Começando por Flávio Bolsonaro, que foi bastante crítico ao governo Lula e às políticas ligadas ao agronegócio, disse que Lula despreza o setor do agronegócio e que o crédito anunciado ontem por aqui por Geraldo Alckmin de 10 bilhões para maquinários agrícolas era um crédito fantasma e que era uma medida muito pequena diante do alto índice de endividamento dos empresários do setor. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também foi na mesma linha no que se refere ao tema específico do agronegócio. Ele disse que o agro precisa ser mais bem tratado e que algumas pessoas têm raiva do setor por conta da prosperidade que vem do trabalho. Aí, levando para o lado da política, Tarcísio de Freitas fez alguns afagos a Flávio Bolsonaro. Disse que tem muito orgulho de percorrer essa feira com o filho do presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que certamente tem os mesmos valores do pai, e disse que aprendeu muito com o pai Jair Bolsonaro. Tarcísio de Freitas, nesse momento, apontou para uma legião de apoiadores, além de algumas lideranças políticas, deputados, também deputados estaduais que estavam por ali, apontou e disse: Flávio, esse exército é seu. Uma sinalização explícita de que Tarcísio vai trazer o braço, a força da máquina pública paulista que está nas mãos dele para apoiar Flávio Bolsonaro durante a candidatura. Logo na sequência, Flávio Bolsonaro é quem discursou, também elogiando muito o governador Tarcísio de Freitas. Ele disse que não teria ninguém melhor para caminhar ao lado dele em São Paulo do que Tarcísio, que é uma pessoa que tem sim a capacidade de ser presidente desse Brasil, se Deus quiser, será sim um dia. Mas não disse se isso será já na próxima eleição, em 2030, uma vez que existem especulações de que Flávio poderia apoiar o fim da reeleição à presidência para apoiar Tarcísio de Freitas em 2030. Eu perguntei especificamente sobre alguns pontos em uma coletiva de imprensa da construção da chapa deles aqui em São Paulo. Mas antes, eu queria chamar uma imagem que a gente capturou agora há pouco, que dá bastante o tom de que 2026 e a campanha já começaram. Os dois no alto de um carro aqui, caminhando pela feira, pararam, subiram juntos, se cumprimentaram e acenaram. Agora voltando sobre as construções de chapa. Primeiramente, a vice de Flávio. Existe a especulação em torno de um nome do Progressistas, uma deputada chamada Simone Marqueto. Flávio não disse se ela é favorita ou não, mas voltou a fazer acenos pró o nome de Romeu Zema. Sobre a chapa do Senado em São Paulo, Flávio não carimbou o favoritismo de André do Prado. Disse mais uma vez que quem vai decidir são Eduardo e Jair Bolsonaro. Uribe. Obrigado, Vinícius Murad. Qualquer novidade sobre o AgriShow é importantíssima. É uma das feiras que dá um pouco as balizas do que pensa o agronegócio nacional, também se preparando para a grande safra que começa a ser plantada ali no meio do ano e colhida em outubro, novembro. Mas a gente sempre vê, né, Vinícius? E aqui a gente separa a narrativa da realidade. Não teve um governo que não foi favorável ao agronegócio, da esquerda à direita. Então não tem muito como criticar nenhum governo, porque o agronegócio brasileiro sempre é favorecido pelos governos de ocasião, principalmente com taxas de juros baixas. Obrigado, Murad.